Olá, eu sou o Wilson Ramos, secretário acadêmico da FIP-EES, Escola de Ensino Superior da FIP. Neste episódio do FIPcast, em comemoração aos 50 anos da FIP, nós vamos falar sobre a faculdade da FIP. Estamos aqui com a professora Vera Lúcia Fava, diretora de cursos da FIP e diretora da faculdade. Estamos também com o professor Humberto Dantas, coordenador do curso de Gestão Pública, e com a professora Graziela Galvão, coordenadora do curso de Gestão Financeira. Professora Vera, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a criação da faculdade pela FIP. Bom, a FIP, nos seus 50 anos de atividade, tem uma larga experiência em pesquisa, mas também tem uma grande experiência na área de ensino. Nesses 30 anos, ela vinha oferecendo cursos de MBA e também cursos de extensão, cursos de curta e média duração. E, em um dado momento, nós pensamos em atingir um outro público-alvo, além dos que já vinham sendo atingidos, que era um público-alvo de pessoas com ensino superior completo. Nós pensamos em alunos provenientes do ensino médio. E quando a gente fala em alunos provenientes do ensino médio, a necessidade que surge é de abrir uma faculdade. Então, nós resolvemos abrir uma faculdade. Não é? Então, a Escola de Ensino Superior da FIP nasceu desta ideia. Não é? Bom, pensamos inicialmente em cursos tecnológicos, que são cursos pouco conhecidos, mas muito úteis. São cursos que têm uma grande abrangência em países como a Alemanha. A Alemanha é um ícone aí nessa área de ensino tecnológico, mas no Brasil a gente não vê tantas experiências nessa área. Então a gente resolveu abrir cursos tecnológicos e cursos que tinham uma certa proximidade com a atividade de pesquisa da FIP e de ensino também da FIP. Então decidimos abrir um curso de gestão pública e um curso de gestão financeira. E pensamos um pouquinho mais nesse público-alvo, não é? Pensamos com um pouco mais de carinho, digamos assim, em relação a alunos provenientes de escolas públicas. E surgiu, então, aí a necessidade de a gente pensar em um programa de bolsa, não é? Então, nós temos um amplo programa de bolsa de estudo para alunos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas e temos também uma ajuda de custo para esses alunos durante o primeiro ano do curso. São cursos de 2 anos, não é? Então, no primeiro ano eles têm essa ajuda de custo e no segundo ano a gente espera que eles façam estágio e já se encaminhem para a vida profissional. Então, foi essa a origem, né, a ideia de origem da faculdade da FIP. Nós entramos com um pedido no MEC, tivemos o credenciamento autorizado no final de 2022, e também a autorização dos 2 cursos no final de 2022. E em 2023, coincidentemente com os 50 anos da FIP, nós abrimos esses 2 cursos. Ótimo, professora. Vou aproveitar aqui e falar com o professor Humberto Dantas sobre o curso sobre a graduação da FIP em Gestão Pública. Bom, como disse a professora Vera, um curso tecnológico com duração de 2 anos, que tem como compromisso fundamental preparar os seus alunos e, obviamente, naturalmente, né, os seus egressos, ou oferecer ao mercado os seus egressos, com uma sensibilidade significativa no que diz respeito ao compromisso com a gestão de natureza pública. Por que eu estou dizendo a gestão de natureza pública? Fica parecendo que, puxa vida, era só dizer o gestor público. Não é necessariamente o gestor público. Claro que nós preparamos estes estudantes para que eles atuem na lógica da burocracia, seja ela local, municipal, estadual, federal, nas 3 esferas de poder, né? Também nos 3 poderes, pode ser no legislativo, no executivo, no judiciário, mas a gente precisa considerar uma lógica
de complexidade do mercado no que diz respeito a demandas por este tipo de profissional, que entende do universo público, que está formado na lógica da gestão pública, mas pode atuar, por exemplo, numa empresa, né, na sua área, por exemplo, de relações governamentais, compreendendo e decodificando a lógica do setor público para o universo privado, pode trabalhar no terceiro setor, múltiplas causas do terceiro setor, associada a uma compreensão de políticas públicas e do funcionamento do universo das políticas públicas. Portanto, estamos formando profissionais que, naturalmente, têm uma vocação maior para o exercício da função pública, da coisa pública, no que diz respeito à gestão, mas também não deixamos de poder atender, né, demandas específicas do segundo e do terceiro setores, sobretudo quando elas dialogam, né, com a interação de diferentes tipos de organizações com o universo da gestão pública. Excelente, professor. Professora Graziela Galvão, gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre a graduação em gestão financeira da FIP. Fica difícil, porque o Humberto falou já bastante coisa que não deixa de ser similar, né, Humberto? Uhum. Sobre os nossos egressos. O curso de gestão financeira da FIP, ele é muito voltado para o que o mercado precisa. Nós fizemos todas essas pesquisas. Então, quando o aluno sai da FIP, daqui a gente vai ter a primeira turma se formando esse ano, ele vai ter exatamente o que o mercado está precisando. O mercado, vai ter exatamente esse aluno preparado para ele. Então, por exemplo, o nosso aluno, ele entra no curso, é engraçado que quando nós entrevistamos os alunos quando eles entram no curso. Então, a gente pergunta quais são as expectativas deles. E eu quero trabalhar num banco, eu quero trabalhar numa empresa privada, eu gosto muito de matemática, eu quero trabalhar com número, eu quero trabalhar com dinheiro, eu quero trabalhar no setor público, com orçamento. Aonde tem uma pessoa de setor público, pode ter uma pessoa de gestão financeira ali também, né? Então, é muito amplo. Dificilmente vai ter uma empresa, você encontra uma empresa que não tem uma pessoa dessa área financeira lá. E nós estamos preparando esse aluno para o mercado. Excelente. Professor Humberto, dadas as características da faculdade da FIP, que tem bolsa de estudos, como a professora Vera bem falou, tem também um programa de permanência durante o primeiro ano, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre aspectos de cidadania, ligados à cidadania, porque eu sei que em sua disciplina de extensão tem visitas às escolas e tem outras características que eu gostaria que você falasse aqui. A gente poderia trazer aqui 4 elementos fundamentais relacionados ao compromisso social da faculdade, para além desse encontro com um público-alvo que vem das escolas públicas e, portanto, tem recebido bolsa integral para estudar, bem como a ajuda de custo no primeiro ano, lembrando que o primeiro ano na FIP é integral. O aluno entra às 8 da manhã e sai às 17h30. Acho que essa é uma característica importante da gente trazer, né? Nós estamos falando de cursos presenciais. A FIP não trabalha na modalidade de distância. Os nossos alunos estão conosco todos os dias lá dentro da escola. Mas tem um elemento importante aqui que eu queria trazer, que é esse compromisso social da faculdade. Quer dizer, existe um compromisso da faculdade com o estudante, da escola pública, na lógica de bolsa integral, na lógica de ajuda de custo. Tudo isso é algo fundamental e estratégico para a FIP. Agora a gente tem que pensar no compromisso social da formação e do compromisso social que a gente exige do aluno com a realidade. Então, o primeiro ponto que a gente poderia destacar, Wilson, é esse trazido por você no que diz respeito a uma disciplina de extensão curricular de 4 horas de aula por semana ao longo do primeiro e do segundo semestres. Então, o aluno, vamos pensar numa lógica aqui de agenda ao sabor do que nós temos hoje, toda quarta de manhã, das 8 ao 12h20, ele está dentro da sala de aula em extensão curricular. Essa disciplina ela tem 2 compromissos fundamentais neste primeiro ano de graduação desses alunos. O primeiro é o domínio da territorialidade, né? O domínio da lógica do conhecimento do território onde a FIP está inserida. Então, estes estudantes normalmente vêm, né, muitos deles vêm de bairros mais afastados em relação ao centro expandido, né, e nós queremos que eles se sintam absolutamente, né, inseridos numa lógica de apropriação de equipamentos culturais existentes na Paulista.
Então, a gente faz um mapeamento inicial de quantos equipamentos culturais tem na Paulista, a gente bate mais de 40 equipamentos só na avenida, não estou nem falando das ruas próximas, só da avenida 40, e a gente cria uma agenda semanal e eles precisam observar esta agenda e, de preferência, frequentar esses espaços, dominar esses espaços, consumir cultura, digamos assim, do ponto de vista um pouco mais comercial, enfim, mas consumir cultura. E o segundo é devolver para a sociedade aquilo que eles estão tendo na faculdade, com vistas a pensar que eles são agentes de suas comunidades. Então, aonde a gente trabalha com isso? Predominantemente na ideia de que nós formatamos um ciclo rápido de interações, 3 manhãs, 3 visitas a escolas públicas parceiras, em que estes alunos de gestão financeira e de gestão pública juntos, porque a disciplina é cursada junta, né, eles são unidos na disciplina, que eles possam ir ao 2º ano do ensino médio, falar um pouco sobre gestão financeira e um pouco sobre gestão pública, instigando estes jovens do ensino médio a pensarem nas suas finanças de natureza pessoal e nos seus desafios enquanto cidadãos detentores de direito. Por fim, eu destacaria 3 elementos rápidos. Existe uma preocupação muito grande da FIP com conteúdos adicionais que são cobrados desses alunos na forma de atividades extraordinárias, que não necessariamente serão avaliadas, terão nota, etc., mas que a gente cobra a presença desses estudantes, informática, línguas, né? Então, uma série de elementos adicionais fundamentais para a formação desses jovens, reforços, né, de naturezas diversas, de matemática, de textos, etc. Laboratório de práticas profissionais, que é uma atividade que nós realizamos com os alunos, em que nós inspiramos e levamos a pensarem nos elementos fundamentais do mercado de trabalho, como eu preciso me preparar para ingressar no mercado de trabalho. Desde a contenção da ansiedade, passando por questões mesmo de saúde, mas chegando em questões do tipo preparar currículo, se preparar para uma entrevista, observar o mercado à minha frente, trazer profissionais que podem dar boas dicas, trazer instituições que oferecem estágio que podem estimular esses jovens a procurar essas vagas e concorrer por elas. E, por fim, efetivamente, uma preocupação muito grande em indicar e inspirar estes jovens para que, a partir do 2º ano, eles estejam trabalhando, porque aí o curso deixa de ser integral para se tornar um curso de meio período matutino, das 7h30 da manhã às 11h50, e este jovem pode procurar oportunidades de trabalho e se inserir nas mais diferentes oportunidades no universo da gestão pública, da gestão financeira e de todas as instituições que guardam algum tipo de relação com esses universos. Me permite só acrescentar, nós também pensamos sempre nos alunos, não só no agora, terminou a graduação, a gente está ali trabalhando com esses alunos a importância de continuar estudando depois, tá? Então não é só terminou a graduação e fez aqui na FIP e acabou, não. Você precisa se manter atualizado no mercado. Então a gente pensa no egresso depois, nós temos todo um projeto de acompanhar esse egresso. De uma lógica de rede mesmo. Exatamente. Eu ia aproveitar um trecho da fala do professor Humberto, que ele disse que os alunos, o curso é 100% presencial, os alunos estão lá com a gente. Ia perguntar para você, para falar um pouquinho das características da faculdade da FIP. O curso é presencial, mas quais as outras características para aquelas pessoas que estão ouvindo a gente falar, esse é um projeto, uma faculdade interessante, que pode ser muito importante na formação do meu filho ou na minha formação mesmo, no caso do jovem. Ok. Além de todas as informações, né, que a professora Vera e o professor Humberto passaram, que já mostrou que a FIP faz bastante pelo aluno, nós temos também uma parte, falar um pouquinho sobre os professores, né? Nossos professores, os alunos costumam brincar com a gente, perguntar na sala de aula se a gente trabalha ou só dá aula. Então, nós temos os professores que, além de só dar aula, trabalham também. Então, tem experiência do mercado e traz essa experiência para dentro da sala de aula, entendeu? Então, a gente, quando está falando com o aluno, passando exercícios, não são só casos hipotéticos. O aluno está vivenciando. Então, a gente passou por esse caso, eu trabalhei numa empresa, eu tive esse problema. A gente tem um professor lá que trouxe um estudo de caso, um business case lá, que a gente está ensinando para o aluno, trouxe um exemplo enorme, vários exemplos que ele tem essa experiência. Então, a gente está passando isso para o aluno, que eu acho muito importante. Além dos professores, assim, correndo risco, né? A grande maioria, eu sei que é a maioria, né? São doutores.
Então é importante também o professor saber passar de uma forma, com metodologia, passar bem esse conteúdo, né? Além disso, eu acho importante também falar que a gente está ali na Paulista, né, no coração de São Paulo, a menos, acho que uns 200 metros do metrô. Então, é uma localização muito privilegiada, muito fácil para o aluno acessar, chegar, para qualquer aluno de qualquer região, e a maioria não é ali do centro, né? Então, eles chegam de forma muito, muito fácil. Acho que é importante isso também passar. O que mais? Faltou alguma coisa? O que vocês acham? Alguém quer complementar? Às vezes a gente esquece, depois fala, eu poderia ter falado tal coisa. Deixa eu ver. Eu acho que existem alguns elementos importantes, como atividades extraordinárias, possibilidades que as disciplinas mesmo criam, né, de práticas mesmo, de ensinos de natureza mais prática, debates, atividades, visitas técnicas, né, receber servidores públicos e pessoas do universo das finanças ou do mercado financeiro, casos inspiracionais, bons debates que a gente realiza dentro de sala de aula. A gente tem na FIP uma sala, por exemplo, de informática com uma quantidade bastante significativa de máquinas que servem aos alunos, e esses alunos podem promover uma série de aulas de natureza mais aplicada, seja por meio de aplicativos, seja por meio da própria internet, de uma série de portais, de pesquisas, etc. Então, acho que a gente tem um compromisso bastante amplo nessa lógica de formação. As nossas salas permitem que a gente trabalhe de formas distintas, não é aquela coisa, a carteira com o bracinho e todo mundo um atrás do outro. A gente tem um bom mobiliário em termos pedagógicos, que permite, inclusive, que os alunos se desenvolvam de formas diferentes em diferentes ambientes. Todos os alunos, isso é muito relevante de ser observado, carregam consigo seus próprios prismas com seus nomes. Esses nomes são destacados em sala de aula. Os professores rapidamente, em pouquíssimos dias, em pouquíssimas aulas, já estão todos eles tratando os alunos pelos nomes, os colegas se tratando pelo nome. A nossa secretaria, que tem uma memória, né, que é algo fora do normal, também trabalhando... Nome e sobrenome? Nome e sobrenome rapidamente, enfim. Mas isso é uma coisa que tem uma lógica de humanização, né? Essa é uma coisa que é de se destacar na faculdade da FIP, né? Lá todos os alunos são chamados pelo nome. É uma faculdade onde os alunos são acolhidos, onde eles têm a oportunidade de conversar diretamente com os professores, têm a oportunidade de conversar diretamente com a secretaria, e muitas das vezes, quando necessário, ele também tem acesso à diretoria da faculdade, sem nenhum tipo de burocracia, sem necessidade de preencher formulários para fazer um pedido para esclarecimento de dúvidas. Os professores próximo, né? Estão sempre lá próximos dos alunos, os coordenadores sempre estão lá também para atendê-los e tirar dúvidas, passar orientações. Isso é uma característica muito interessante da faculdade da FIP. Que é permitido pelo pequeno número de alunos que a gente tem. Então, nosso projeto não é escalar, né? Uma palavra que está na moda. A gente não quer escalar, a gente quer manter um grupo pequeno, porque é assim que a gente consegue ter um trabalho diferenciado com eles, né? E o Humberto falou de cidadania, e eu me lembrei do que aconteceu hoje com uma palestra dentro desse nosso programa, não é, de formação extracurricular, ligando com uma pergunta que a gente costuma fazer para os alunos, para os candidatos ainda na entrevista, no processo seletivo, se ele se vê como um agente transformador, não é? Então, hoje a gente teve uma palestra com a professora Silvia Schor, que tem um centro de estudo de moradores de rua, e ela se mostrou encantada com a participação dos nossos alunos, e particularmente com 2 alunas que já estão envolvidas em projetos que vão melhorar o seu entorno, não é? Porque isso é uma coisa que a gente quer que aconteça, não é? Que o aluno mude a sua situação pessoal, a sua situação familiar e o entorno em que ele vive, que não é o entorno da Avenida Paulista, né? A maioria dos nossos alunos vem de áreas bastante distantes, mas eles já estão adquirindo esse sentido de cidadão, né? Ou ampliando seu sentido de cidadania e com um olhar de melhoria para o seu entorno, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante, e acho que vem muito também desse trabalho mais próximo que a gente consegue fazer com eles. Eles não são números, eles são
Pessoas com nome, sobrenome, apelidos, histórias, brincadeiras. Não é? Ansiedades. Professora, eu vou aproveitar que a senhora já está aqui no microfone com a gente. Gostaria que a senhora aprofundasse um pouquinho mais para falar de onde surgiu essa ideia da FIP com o programa de permanência, essa ajuda de custo mensal para os alunos do primeiro ano. Quando a gente decidiu focar bastante em alunos provenientes de escola pública, a gente sabe que muitos precisam de algum auxílio para que não se desviem para um trabalho muitas vezes informal, né, de baixa remuneração e que não dá nenhuma perspectiva. Então, a gente viu a necessidade de dar um suporte nesse primeiro ano, né, com essa ajuda financeira, para que eles viessem até nós. Né? Acabou de sair um relatório da OIT sobre jovens, né? E o Brasil não está nada bem nessa situação. A gente tem 20,6% dos jovens de 15 a 24 anos não trabalhando e não estudando, né? Que ficou conhecido como NEM. É um percentual levemente acima da média mundial e acima de países daqui, nossos vizinhos, como Argentina, Chile. Né? Então, a gente precisa de políticas públicas sérias que tragam esses jovens para o estudo, não os desviem para empregos de baixa qualificação ou simplesmente não empregados. Né? Sem perspectiva nenhuma. Então, com o nosso pequeno grupo, a gente está feliz porque a gente sabe que vai conseguir tirar esses jovens desse grupo e dar um pouco mais de perspectiva de vida para eles. Né? E nessa ideia, como a Grazi colocou, de acompanhá-los além dos 2 anos de graduação. Né? Muito legal. Professor Humberto, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esse ensino de cidadania e finanças pessoais pelos nossos alunos lá da Escola de Ensino Superior da FIP nas escolas no ensino médio. Bom, esse é um objetivo que carrega consigo, primeiro, o compromisso social, segundo, o reconhecimento de um curso em relação ao outro. Então, o aluno de gestão pública olhando para o aluno de gestão financeira, obviamente, e vice-versa, e se colocando numa condição de construírem juntos uma agenda comum que leve de forma integrada para escolas públicas um pouco de cada uma dessas questões fundamentais e essenciais. Claro que de uma forma introdutória, claro que de uma forma que seja capaz de ilustrar aquilo que estes jovens aprenderam, e não é pouco, né? É impressionante o que em aproximadamente 1 semestre e meio, né, estes atores adquirem em termos de conhecimento e o quanto esse conhecimento pode fazer a diferença. Eles amadurecem, né? E essa maturidade é muito importante, porque não é só, e o só já é muito, não é só o conhecimento adquirido, mas o quanto se adquire a responsabilidade de levar este conhecimento para o outro. A construção dessa agenda é conjunta, né? Então os jovens distribuídos em grupos e todos os grupos com estudantes dos 2 cursos, né, constroem um currículo comum de atividade nas escolas parceiras. O outro grande desafio é constituir efetivamente uma rede de escolas parceiras. Né? Então as escolas têm recebido muito bem o projeto, a gente tem conseguido dialogar muito bem com essas escolas, são poucas, né? Nós temos 8 grupos de alunos, atendemos 4 escolas, portanto uma média de 2 turmas por escola, mas é interessante que os jovens dizem, olha, por mim, se você me arrumar outras escolas, eu vou e aplico isso em outros dias. Uhum. E a gente diz, o primeiro ano é integral, meu caro, você precisa ficar aqui estudando. Então, uma ida já é o suficiente, são 3, normalmente o que a gente fez nos primeiros anos, nesses 2 primeiros anos, enfim, são 3 encontros de 2 horas em cada escola por cada grupo. Isso é muito, muito bacana. São 6 horas de atividade, são 3 encontros. Isso gera uma expectativa, isso gera uma ansiedade, mas gera bons resultados. E aí, só para trazer um resultado,
a gente já tem discutido isso, a gente aplica um questionário de diagnóstico do que esses jovens querem em sala de aula, a gente aplica 2 questionários de avaliação e de perspectiva durante a atividade, e a gente volta no ano seguinte para aplicar nestes jovens que nos receberam mais um questionário perguntando o que ele acha ou o que ele achou daquelas atividades que ele teve no ano anterior. A gente já tem uma rodada completa dessas, com a turma de 2023. Os resultados são muito positivos, tanto no que diz respeito ao diagnóstico, portanto, no interesse por questões de natureza de finanças pessoais e cidadania, quanto lá na ponta, lá no final, uma capacidade extraordinária de dizer: eu lembro que vocês estiveram aqui, eu participei e a partir desta minha participação eu passei a me interessar mais por alguns dos temas que vocês trouxeram. Isso para nós é muito rico, é muito caro, é muito importante, não só para a FIP, enquanto uma instituição que tem esse compromisso social, mas também para o jovem de ensino médio, mas principalmente, nesse caso, em termos formativos, para o nosso jovem que percebe: eu consigo, por meio de uma atividade constituída por mim, pensada por mim, em parceria com os meus colegas, fazer a diferença na vida das pessoas. E eu espero que eles levem isso por muitos anos nas vidas deles. E o legal é que a gente tem alunos da turma 2 que presenciaram isso, né? Que participaram. Então é bem legal eles voltando. Você foi na minha sala o ano passado, e daí eu conheci a faculdade da FIP, tive interesse e fui atrás. Então tem esse retorno também bem bacana. Agora vou perguntar para a professora Vera. Professora, no começo do episódio, no começo aqui da nossa conversa, a senhora falou sobre algumas atividades que a FIP já faz na área de ensino ao longo desses 50 anos. Então quer dizer que a Escola de Ensino Superior da FIP, a FIP como fundação, ela tem mais coisas na área de ensino além da graduação? Com certeza. A FIP tem uma ampla experiência nessa área, né? E ela continua com a atuação nesta área. Então, o que a gente fez com a faculdade foi ampliar, né, o nosso público. Então, a gente continua com os cursos de pós-graduação Lato Sensu, que são mais conhecidos comercialmente como MBAs, né? E continuamos também com os nossos cursos de extensão, cursos de curta e média duração, que tem professores da faculdade ministrando esses cursos, tem professores pesquisadores da FIP, né? Então a gente aproveita toda a experiência de pesquisa também nesses cursos. Então nós temos os MBAs complementando presencialmente e em cursos abertos e também em cursos em company. Então nós temos essa atividade extensa também além da graduação, né? Mantendo a nossa história longa aí na área de ensino. Muito bom. Professora Graziela, na sua percepção, nas conversas que você tem ali com os alunos ao longo desse um ano e meio, né, que a faculdade está em funcionamento, o que significa para eles essa oportunidade de estar ali na FIP, de estar no ensino superior, de estar frequentando uma faculdade? Esse é um ponto, Wilson, que nós pensamos bastante, né? A gente discute isso. E eu já perguntei para alguns alunos, falei, será que a minha visão está correta? Será que o que eu acho que isso é uma oportunidade realmente é? Então eu perguntei para alguns alunos isso ao longo do curso, desse 1 ano e meio. E você vê que tem umas visões assim, a FIP é uma porta de entrada da minha carreira. Então eu estou entrando aqui, a FIP está me abrindo portas, oportunidades, para eu não entrar num mercado de trabalho que não vai me valorizar, que eu não tenho tantas oportunidades. Então essa é uma porta de entrada. Nós temos alunos que falam assim, até aluno de gestão pública esse específico, a FIP, aqui eu entrei, eu gostei, eu conheci, eu vi como os professores dão aula, como eles são apaixonados, como eles pensam na gente mesmo, e isso me fez gostar, eu quero seguir essa carreira. Você deve saber do aluno que eu estou falando, eu quero seguir essa carreira, eu quero ser professor, eu quero fazer um mestrado. Ele já está procurando escolas para ele fazer o mestrado. Eu pensando em alguns alunos específicos, mas agora em um aqui em específico, né? E para outros alunos, por exemplo, do 2º ano, ontem eu conversando com uma aluna, ela estava falando que ela fez ensino médio técnico em contabilidade. Ela falou, professora, eu sempre gostei de contabilidade e eu queria trabalhar nessa área. Mas eu entrando na FIP, eu tenho uma chance não de ser aquela pessoa que vai ajudar, eu tenho a chance de ser a profissional.
Então, abre realmente horizontes para eles. Eu vejo que tem essa diferença. Muito legal. Professor Humberto, professora Vera, tem mais alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa que vocês gostariam de ressaltar aqui nessa nossa conversa? Tem um ponto em relação ao que a Graziela colocou que está associada à ideia do mercado de trabalho, né? A gente teve uma oportunidade, ou a gente encontrou um conjunto de oportunidades muito bacana no mercado de trabalho para os nossos alunos de primeiro ano, né? De primeira turma, né? Primeiro ano é outra coisa, de primeira turma. E a gente teve bastante sucesso na inserção desses jovens no mercado de trabalho como estagiários. Isso nos deixa extremamente felizes, é um reconhecimento ao nosso nome, é um reconhecimento ao nosso trabalho, né? Mas é principalmente um reconhecimento destes alunos em relação ao quanto isso tem sido importante na formação deles. Então, a primeira turma da FIP teve muito êxito na conquista de vagas de estágio em organizações públicas e em organizações privadas, sejam aqueles alunos de gestão financeira, sejam aqueles alunos de gestão pública. E é efetivamente transformador o que um ano de educação superior e o ingresso no mercado de trabalho, agora já 1 ano e meio, né, de educação superior e meio ano de ingresso no mercado de trabalho na qualidade de estagiário, o que isso faz de diferença na vida desses jovens. E se me permite acrescentar, Humberto, a gente estava conversando aí outro dia, nós recebemos os relatórios, é um estágio que a gente acompanha. Então, o supervisor, o encarregado direto desse aluno tem que preencher para a gente um relatório e a gente lê, vê como... É só elogio. Incrível como, assim, além das expectativas. Eu sei que eu confio nos nossos alunos, eu sei que eles são bons, mas muito elogio. Então, a gente estava conversando sobre isso, como é gratificante ver isso. Tá. Eu acho que tem uma coisa legal da gente comentar também, que antes do aluno estar com a gente em sala de aula, a gente tem um trabalho de captação de alunos, que é frequentar as escolas públicas, conversar com os alunos que lá estão e tentar convencê-los a frequentar o ensino superior. E não é um trabalho de divulgação meramente do curso da FIP. É uma conversa geral sobre a importância do ensino superior na vida daquele jovem. Então, esse trabalho que a faculdade da FIP faz, de frequentar, de ir nas escolas, conversar com os alunos, apresentar as possibilidades de fazer o ensino superior e dentre essas possibilidades, os 2 cursos da FIP, eu acho que é um incentivo tremendo de fazer com que aquele jovem que, de repente, está pensando em entrar no mercado de trabalho como mão de obra não qualificada, ele pode esperar um pouquinho mais, no caso dos cursos da FIP, em 2 anos se formar e entrar no mercado de trabalho como uma mão de obra qualificada, ou mesmo buscar um outro curso que seja dos sonhos deles, que seja do interesse dele, da expertise dele, do que ele mais gosta, né? Então, esse programa da FIP, de visitar a escola, de conversar com os jovens que estão ali no 3º ano do ensino médio, para despertar neles, para aguçar neles essa vontade do ensino superior, eu acho que muito interessante do ponto de vista social, não só para divulgar os cursos da FIP. Me permite falar um caso prático, Wilson? Eu e a professora, nós fomos numa escola, eu vou citar o nome aqui, mas nós perguntamos na sala de aula quem pretende fazer faculdade? Aí uma menina específica, ela respondeu, eu não pretendo, eu não posso pagar. Então, ela não tinha, ela era fazer aquilo e ir para o mercado de trabalho, exatamente. E ela viu uma perspectiva, já que nós explicamos lá que tem ajuda de custo, a bolsa. Então, ela viu a possibilidade. Então, assim como essa menina, outros alunos também. O mais legal nessa trajetória é que existe um desafio gigantesco de crença. Né? Por vezes a gente vai à escola e diz, olha, nós somos uma faculdade, falamos da FIP, uma instituição com 50 anos de tradição, que tem uma série de projetos conhecidos, etc. Bolsa, ajuda de custo. Ah, não. Isso não é para mim. Primeiro desafio. Segundo desafio. Ah, isso aí é pegadinha. Deve ter alguma coisa por trás disso. Depois, o terceiro, conseguir êxito no vestibular. Então, são 3 etapas. Eu preciso me convencer de que aquilo é verdade. Eu preciso acreditar de fato que aquilo é para mim. E eu preciso ter êxito e performar nos vestibulares, enfim, nas provas, né? Nós temos provas, prova de português, prova de matemática, redação, entrevista com cada candidato, candidata, enfim. Mas é muito legal, assim, porque depois que entra, o legal é pegar esse aluno que está conosco,
levar na escola pública para apresentar o curso com a gente para dizer: a verdade está aqui comigo. Eu não vim te contar uma história. Eu vim deixar que a história conte para você o quanto é real este trabalho que a FIP faz de formação de quadros para o universo da gestão financeira e da gestão pública. E mais um desafio: convencê-los de que os cursos de tecnologia são cursos de nível superior. É verdade. Então, como eu coloquei no início, são cursos muito pouco conhecidos no Brasil e nós temos que afirmar, reafirmar que são cursos de nível superior. E na Alemanha, o exemplo que você deu, professora, a maioria faz curso técnico, né? Pois é. E, professora Vera, agora sim, para encerrar. A FIP tem uma longa história, 50 anos. São 5 décadas produzindo estudos, indicadores, formando pessoas. E o que a gente espera para os próximos 50 anos? Um sucesso maior ou igual a esse, agora também com os nossos alunos de graduação. Excelente. E com essa fala da professora Vera, nós encerramos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais a história da FIP e dos projetos que a FIP faz, dos indicadores que a FIP produz e de todo esse trabalho que a Fundação está tendo na formação e no desenvolvimento de um Brasil melhor.